O primeiro texto basilar para a nossa discussão aqui é o Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, de Aníbal Quijano. Para entendermos a categoria de raça no cinema brasileiro, é preciso adicionar à discussão o processo de inauguração do sistema econômico que temos atualmente, o capitalismo, com base no regime de exploração colonial e as ideias que fundamentavam essa diferença de poderes, ou seja, a ideia de modernidade em suas características de tempo histórico e de estética. Na espinha dorsal da modernidade temos a globalização, que é justamente o processo de trocas como uma grande arena de batalha, onde os atores são países, discursos e ideias. Então, o eixo central de toda essa conversa gira em torno da palavra poder. É nele que entendemos a questão de modernidade como um elemento diretamente relacionado ao racismo, a uma economia racista. Então, dessa forma, a globalização inaugurou um novo padrão de poder mundial. Esse poder se expressa a partir da ideia de eurocentrismo e da constituição da América e do capitalismo colonial e moderno. A classificação social da população mundial, a partir da ideia de raça, é um dos modos fundamentais de expressão do novo padrão de poder. Foi por ele que aconteceu a experiência da dominação colonial. Então, a categoria de raça, ela permanece até hoje como uma racionalidade importante na gestão do padrão de poder hegemônico. Porque a partir desse cenário, a gente tem especificamente no cinema a questão que se coloca: quais as implicações da permanência da dominação do poder expressa na categoria de raça, na produção de narrativas que estão embebidas dos ecos desses sentidos. Porque o colonialismo acabou, mas suas ideias fundadoras, como a de raça, não acabaram. Elas se atualizaram. Então, temos a América. Olha, é na América que vemos a construção de um espaço-tempo de padrão de poder que tem um porte de integração mundial. Então, o pensamento de Quijano, ele fala: a América é a primeira entidade da modernidade. E é interessante esse jogo de palavras que o autor faz em torno da significação identidade. Ele divide id, tracinho, entidade. Isso se remete diretamente ao repertório psicanalítico da ideia de id, porque de modo geral o id seria a parte da personalidade que é inconsciente e esconde os pensamentos imorais e antiéticos. Isso no repertório da psicanálise. Então, assim, a América seria esse corpo social atravessado pelo id, que seria uma identidade característica da fundação colonial, geradora de modernidades que operam na manutenção da desigualdade de poder racial. Então, o jogo entre conquistadores e conquistados aconteceu sobre o tapete da raça. A ideia que colocava como natural a questão da inferioridade dos corpos racializados com relação aos corpos europeus. E esse foi o mote para o desenvolvimento das ações de exploração na América. A classificação racial inaugurou um novo padrão de poder. E o resultado foi a permanência, de geração a geração, das formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos dentro do regime capitalista mundial. Aí a gente pensa, mas afinal, por que isso é tão importante para a nossa discussão sobre cinema brasileiro? O motivo é que os filmes que iremos analisar, eles produzem narrativas que têm uma relação direta com a sociedade, com os modos de interação entre as pessoas.
eles constroem sentidos que se relacionam diretamente com a questão da colonialidade, da raça, do poder, do eurocentrismo, da América e da globalização. Então, nesse momento agora, a gente vai focar na categoria mental da modernidade chamada raça, porque as supostas diferenças de estruturas biológicas entre os grupos foi uma maneira de organização. Então, a colonização na América, ela produziu identidades sociais até então novas, índios, negros e mestiços. E, além disso, redefiniu o lugar de termos que diziam respeito apenas à procedência geográfica, como espanhol, português e europeu. Isso se tornou uma identidade. E esses termos entraram no regime de hierarquias de acordo com o padrão de dominação imposto. Então, temos até aqui um dado importantíssimo. Raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. Também é importante destacar que o surgimento do capitalismo mundial é uma estrutura de relações de produção na experiência histórica do mundo de maneira muito nova, original e singular. Então, pegando o que Quijano fala, as novas identidades históricas produzidas sobre a ideia de raça foram associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global de controle do trabalho. Então, assim, ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, raça e classe, foram estruturalmente associados e se reforçaram mutuamente, apesar de que nenhum dos dois dependesse do outro para existir ou para se transformar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para análise dos filmes do Som ao Redor, Aquários e Bacurau, por conta justamente que as categorias de raça e classe, elas auxiliam na compreensão de uma determinada interpretação da realidade brasileira que é posta, que é dialogada nessas narrativas fílmicas. Então aqui, isso é para a gente ter como um lembrete. O fato é que aconteceu a imposição de uma sistemática divisão racial do trabalho. Isso se manteve durante todo o período colonial e o resultado disso é a construção de uma sofisticada tecnologia de dominação / exploração. Porque a relação raça-trabalho foi naturalizada e continua como construção discursiva e prática social extremamente forte até hoje. Porque, em outras palavras, serviços braçais e mal remunerados como um espelho, servindo como um espelho para os corpos racializados e trabalhos privilegiados e intelectualizados como sinônimos de homens brancos europeizados. Então, controle dos metais preciosos da América, vale lembrar, oportunizou a concentração do controle do capital comercial, do trabalho e dos recursos de produção no mercado mundial. E isso foi estratégico para reforçar a ideia de centralidade de raça branca. Porque a Europa, nessa época, também foi uma entidade nova, produzida a partir da lógica do controle do mercado mundial. A legitimação do tráfico comercial mundial pelos grupos europeus dominantes promoveu processos de urbanização forjados sobre o sangue racializado. Então a questão aqui é que esse controle se deu de um modo integrado. E é importante também trazer para essa discussão a questão do salário e da mão de obra como opostos quando colocados na relação corpos racializados-capitalismo. Porque Quijano, ele explica nesse artigo que a classificação racial da população e a velha associação das novas identidades raciais dos colonizados com as formas de controle não pago, não assalariado, do trabalho, desenvolveu entre os europeus
ou brancos, a específica percepção de que o trabalho pago era privilégio dos brancos. A inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento de salário. E aí eles estariam naturalmente obrigados a trabalhar em benefício de seus amos. E aí nesse raciocínio não é difícil a gente ver que ainda hoje essa mesma atitude entre muitos brancos é quase um padrão de colocação sobre inferior ou superior. A partir dessa questão salário, mão de obra, trabalho. Então, se a gente pensar separadamente desse raciocínio, acontece muito nas narrativas de cinema uma reflexão, a gente pode pegar de uma maneira enviesada, de uma maneira em que a produção do conhecimento advindo de muitas das narrativas do cinema, ora reforça, ora se encaminha para uma quebra dessas estereotipias, né? Que não são apenas estereotipias, mas são efetivamente um solo produtivo na construção moderna do sistema capitalista e na sua manutenção.